Calma, meu jovem fã de Kimetsu, eu sei que você já viu o título e já Tá com a alma sangrando por dentro, querendo fazer um comentário me xingando. Mas eu tenho que dizer que o título não é clickbait, pelo menos não parcialmente, e o motivo que tá me levando a fazer esse vídeo, vocês já vão entender. Depois do meu vídeo a respeito do Gyokko e do Gyutaro sobre quem é mais poderoso, acabou surgindo outro debate nos comentários que, sinceramente, eu nem acreditei quando eu vi. É óbvio que o Tokito venceu o Gyokko, ele é um dos Hashiras mais fortes. O Tokito venceu o Lua Superior 5 sozinho porque, obviamente, ele é mais forte que o Uzui. Pô, o Tokito despertou a marca do caçador, nem pra isso o Uzui serve. Sabe o que todas essas frases têm em comum? Todas elas são mentiras. E aí galera, beleza? Sete gente, no vídeo de hoje eu tenho novamente a missão de tentar encerrar de uma vez por todas essa desinformação que tá rolando aí por dentro da comunidade de Demon Slayer. Então já aproveita e me diz nos comentários quem é mais poderoso, hashtag Tokito ou hashtag Uzui. E antes que vocês saiam me xingando sem entender nada, espera eu explicar sobre qual versão de cada personagem que eu tô falando. Muito obrigado a todos os membros do canal pelo apoio monstruoso que vocês dão por aqui. Sem vocês eu não sei o que eu faria. E se você também quer ter o seu nome nessa tabelinha de membros aqui do canal que tá ficando gigante, considerem se tornar membros aqui do canal, então não deixa de conferir o botão Seja Membro aqui embaixo. Bora de uma vez pra essa discussão de hoje, pessoal. Eu sei que vocês estão confusos, devem estar achando que eu enlouqueci falando que o Tokito é mais fraco que o Uzui. Meu Deus, que absurdo! Como que o Tokito não é mais poderoso que ele, cara? O lance é o seguinte, galera, se a gente tivesse referindo à versão mais poderosa do Tokito que a gente viu até o momento no anime, no caso ele depois de despertar a sua marca do caçador, lá no 8º episódio dessa terceira temporada do arco da Vila dos Ferreiros, aí é óbvio, cara, não tem nem discussão. Aquela versão do Meiichiro Tokito é sim mais poderoso do que a versão máxima que a gente viu do Tengen Uzui no arco do distrito. Até porque já ficou muito claro que a marca bufa num nível extremo, mais de 100 vezes o nível de poder. Então é simples de entender o detalhe de que o Tokito com a marca é superior ao Uzui. Isso não é achismo, não é questão de opinião, isso é um fato. A minha questão aqui não é pra resolver a polêmica em si sobre ele com a marca. O problema aqui é que tem muita gente espalhando a informação errada de que o Tokito, antes de despertar a marca na sua versão base, digamos assim, é superior ao Uzui. E pior ainda, de que o Tokito é um dos Hashiras mais fortes antes de despertar a marca. E eu sinto dizer isso pra você, que talvez não queira escutar, mas isso é falso, mentira, não é uma verdade. Eu não sei que tipo de expressão eu posso usar pra vocês entenderem de que isso é falso. E eu sei que tem muita gente perdida que não sabe no que acreditar mais hoje em dia. E pior do que tudo isso é a galera que fala que o Uzui é fraco porque ele não conseguiu despertar a marca do caçador. Pô galera, na boa, tem gente que nem sequer sabe os requisitos pra conseguir despertar a marca e sai falando como se ele não tivesse conseguido porque ele não é capaz. O grande problema é que muita gente lê alguma coisa na internet ou escuta, vê um vídeo, que seja, e sai reproduzindo essas informações como se fossem verdades. Aí cria uma super bola de neve de desinformações. Então pra refutar cada uma dessas mentiras, agora eu vou cuspir fatos tirados do próprio mangá e deixados muito claro pela própria autora de Kimetsu. Vamos começar com a mais fácil de se refutar, deixando claro que eu tô falando da versão do Tokito antes de despertar a marca. Ele não é um dos Hashiras mais fortes e poderosos da obra. E quem já deixou isso muito claro foi a própria autora. Só existem dois rankings oficiais feitos pela autora, um de velocidade e um de força física. No de velocidade, como vocês podem ver aí na tela, o topo desse ranking é liderado por ninguém mais, ninguém menos que, olha só, Tengen Uzui, o Hashira do som. E ele é descrito pela autora como o pilar mais rápido de todos, além de que a maneira que ele desaparece em um instante já até surpreendeu Tanjiro Kamado e outros. E para surpresa de muitos, ou não, a posição do Meiichiro é lá embaixo do ranking. Lá no fundão da lista ele fica em 8º lugar no ranking da autora, descrito por ela como um pilar mais novo, que por conta disso acaba ficando em 8º lugar. Claro que eu não sou bobo nem nada, eu consigo interpretar o óbvio, o Tokito tem só 14 anos. Ele não tá no seu auge do seu corpo com 23 anos assim como o Tengen Uzui, ele não é alto como o Tengen, além de que ele não usa a respiração do som que é mais propício para esse lance de velocidade. Porém, mesmo considerando isso, cara, os fatos são esses, no ranking da autora essas são as posições. Bom, já ficou bem claro então de que antes da marca ser despertada, o Tokito não é um dos Hashiras mais rápidos, ele só é um dos mais lentos no fim da lista. E vamos ser sinceros, depois de analisar esse ranking, até uma criança de 12 anos consegue interpretar bonitinho. Mas vamos dar uma olhada no ranking de força física da autora, porque, sei lá, pode ser que eu esteja maluco e o Tokito é muito mais forte fisicamente do que um cara como Tengen Uzui. Nesse ranking, a posição do Uzui em nível de força é ranqueada em 2º lugar, apenas atrás do Gyomei, que lidera os Hashiras mais fortes em primeiro. A força física do Tengen simplesmente é classificada pela autora como really strong, ou muito forte traduzindo, né? Enquanto o Tokito fica lá em 7º lugar com a sua força física classificada como normal. E assim, pra quem não entende, isso é muito óbvio na verdade, porque Kimetsu sempre foi um anime onde o seu físico, a sua força muscular, toda a sua estrutura corporal conta muito dentro da obra. Mesmo que hajam exceções dentro da obra de pessoas magrinhas, baixinhas, que são tecnicamente mais fracas fisicamente, ainda assim conseguirem ter algum tipo de nível de poder muito alto, na grande maioria dos casos, uma pessoa que tem uma estrutura corporal mais abençoada, digamos assim, ela vai se beneficiar com uma
força e uma velocidade maior. E não é à toa que na questão de força física, quem lidera é o Gyomei. Olha o tamanho desse maluco, mano, pelo amor de Deus. Então, seguindo a lógica, é óbvio que o próximo da lista seria o Tengen, porque o maluco tem 1,98, é puro músculo e tá basicamente no auge da idade de 23 anos. E o Tokito, como eu já disse antes, é uma criança de 14 anos, baixinha, beleza? Ele tá trincadaço, a gente sabe, o maluco tem o tanquinho, mas não tem como bater de frente com os outros. Não faz nem sentido, pô. E antes que venham os abutres de comentários obviamente óbvios... Ah, Seth, mas esse ranking é sobre uma queda de braço e uma corrida. Não é força física e velocidade. Ai, meu jovem gafanhoto. A autora de Kimetsu já é bem conhecida por gostar de fazer piadinhas e brincar durante curiosidades nos fanbooks e entre os capítulos dos volumes normais. E os únicos rankings que ela disponibilizou pra gente foram esses dois. E pra deixar de uma forma mais interativa e brincalhona como ela costuma fazer, ela criou essa ideia de uma corrida pra representar a velocidade dos Hashiras e uma disputa de queda de braço pra representar a força física deles. Por que fazer só um ranking normal escrito ranking de força física e não simplesmente seguir o seu jeito brincalhão que ela costuma fazer nos fanbooks? Esse é um aspecto cômico muito padrão dessa autora. E no fim, você gostando ou não da piadinha, o ranking não vai deixar de ser oficial. Ele vai sim continuar sendo a base pra gente nivelar certos níveis de poder. E o ranking ele é tão coerente que ele até faz questão de deixar qual que seria o nível do Tanjiro, por exemplo, no nível de força física. E de acordo com ela, o Tanjiro ficaria entre o Tokito e o Obanai, provavelmente classificado como força física normal. E é engraçado, ninguém questiona esse ranking de força física quando falam da posição da Shinobu, por exemplo, que tá lá no último lugar considerada fraca. Ou a Mitsuri, que a gente já sabe que tem uma força muscular bem maior do que aparenta ter, e é classificada como forte junto com vários outros pilares que também têm a mesma classificação. Mas o Tokito, pronto, não pode, é um absurdo. Ele não tem uma força física normal, ele tinha que estar lá no topo. Mas calma que tem muita coisa pra falar ainda. E eu sei que vai ter muita gente que vai falar, pô, Seth, mas esses não são os únicos atributos que a gente usa pra medir um nível de poder de um personagem. De fato, tem resistência, respiração, técnicas com a espada, engloba muita coisa. Mas do que adianta analisar esses outros atributos se nos dois principais que renderam até um ranking feito pela autora, o Tokito leva um amasso do Tengen. Mas agora deixando esse assunto de lado, porque já ficou bem claro tudo que a autora deixou ali de fatos pra gente, vamos falar de maneira precisa sobre a marca do caçador, que é o argumento que as pessoas gostam de usar pra endeusar e engrandecer o Tokito e diminuir o Uzui e até o Rengoku. Sobrou até pra ele que tá morto. E vou ser sincero com vocês, é impressionante como a galera lê o mangá, vê o anime e mesmo tendo as falas lá confirmando cada detalhe, eles esquecem, não prestam atenção e até inventam coisa. Antes de spoiler qualquer tipo de informação pra quem realmente não quer nenhum spoiler de nada, só pra explicar pra vocês que parte das informações a respeito da marca só vão ser explicadas no último episódio dessa terceira temporada que vai ao ar nesse próximo domingo. Tem chance de ainda não ser explicado nesse próximo episódio e só acontecer de fato no próximo arco, que é um arco bem pequenininho do treinamento Hashira. Mas de qualquer forma, pra quem só acompanha o anime, essas informações não vão estragar sua experiência. Eu não vou falar nada que prejudique vocês de alguma forma. Estamos entendidos? Como eu tinha dito antes, muita gente saiu por aí falando que automaticamente por conta do Uzui não despertar a marca do caçador, ele é mais fraco que o Tokito. Tão sabendo legal. Existem confirmados 3 requisitos para você poder despertar a marca do caçador. Todas essas explicações estão tanto no mangá quanto nos fanbooks de Kimetsu e logo mais vão estar aí no anime. O primeiro requisito é estar com o corpo a uma temperatura corporal acima de 39 graus e um batimento cardíaco de mais de 200 BPM. Ou seja, você precisa estar com o coração bum 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 rapidaço e também com uma temperatura corporal muito elevada, pegando fogo praticamente. O segundo requisito é estar numa situação de risco de vida iminente, uma situação de vida ou morte. E isso é deixado bem claro de que você realmente precisa estar passando um sufoco. Só que é aí que a gente entra no problema, galera. O pessoal simplesmente para por aqui. Não fala o terceiro e mais importante requisito, que sem ele não adianta fazer os outros dois que você não vai despertar a marca. Mas a galera gosta de inventar coisa e mentir no meio dos argumentos, então eles falam que só precisa dos outros dois para poder engrandecer o Tokito, como eu disse, e diminuir o Rengoku e o Uzui. O terceiro pré-requisito e mais importante de todos é o seguinte: uma vez que a pessoa tem a marca nela, ela começa a espalhar para os outros, como se estivesse ressoando. Foi assim que um dos espadachins da primeira respiração descreveu. E assim, a pessoa que teve primeiro essa marca não foi nenhum dos pilares aqui, mas sim Kamado Tanjiro. Ele foi o primeiro com a marca. Basicamente, a gente entende com essa informação que se não fosse o tempo que a Mitsuri e o Tokito passaram junto com o Tanjiro, nenhum dos dois teria conseguido liberar a marca do caçador. Então, logicamente, fica muito fácil de entender por que o Uzui nem o Rengoku despertaram as suas marcas. Porque mesmo eles cumprindo os outros requisitos da temperatura corporal, do batimento cardíaco e até mesmo da situação de risco de vida, eles não passaram tempo suficiente com o Tanjiro depois dele ter despertado a sua marca pela primeira vez. O Rengoku, por exemplo, coitado, morreu lá no arco do trem infinito, cara, enquanto
o Tanjiro só despertou a sua marca lá no arco do distrito, no finalzinho da batalha contra o Gyutaro. Inclusive só foi por conta do Tanjiro ter despertado a marca que ele conseguiu o poder necessário pra cortar o pescoço do Gyutaro. Ou seja, nem o Tengen conseguiria despertar a marca, porque logo depois que o Tanjiro faz aquilo, corta o pescoço, mata o Gyutaro, por que o Tengen iria despertar a marca? Não faz sentido, pô, a luta acabou, já não tá mais na situação ali que precisaria disso. É diferente não ter como despertar de não conseguir despertar. Tanto o Rengoku quanto o Uzui, eles não tinham como despertar, porque não tinha como cumprir o requisito mais importante, que era ter passado o tempo com o Tanjiro. E eles tinham sim totais capacidades de despertar a marca, assim como o Mitsuri, assim como o Tokito, se não fosse por conta do requisito mais importante. No fim, os dois poderiam ter tido as marcas, mas eles tiveram o azar de não poder passar mais tempo com o Tanjiro depois dele despertar a dele. Então tudo isso já anula completamente esse argumento mentiroso, cara, de que o Uzui é fraco porque não despertou a marca, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E depois de analisar os rankings feitos pela autora, fica muito claro que em nível de poder, antes da marca ser despertada no Tokito, o Uzui é superior sim a ele em nível de poder, e por muito. Tokito antes da marca é um dos Hashiras mais fracos, tem muita gente mais poderosa do que ele antes do despertar da marca. Mas deixando claro mais uma vez pra quem não entendeu ainda, se a gente estiver falando do nível de poder do Tokito depois da marca, aí não tem discussão, ele fica bufado no nível extremo e fica extremamente poderoso, muito mais do que o Tengen. Mas que fique bem claro, se o Uzui tivesse despertado a marca, e até o Rengoku também, os dois seriam mais poderosos do que o Tokito, porque eles já são mais velozes sem a marca e já são mais fortes sem a marca, ou seja, com a marca que só bufa o poder, os dois seriam mais fortes que o Tokito mesmo com marca. E não adianta vir nos comentários, porque o Tokito é um Hashira prodígio, virou Hashira com 14 anos, enquanto o Tengen nunca conseguiu isso. É importante lembrar que ser um prodígio não é sinônimo de ser o mais forte daquele grupo. Ser um prodígio, no caso do Tokito, prova o talento que ele teve para alcançar uma posição nos Hashiras muito rápido. E eu não vou nem entrar no mérito da linhagem de sangue do Tokito aqui, porque pelo amor de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ponto final. Bom, pessoal, eu espero que depois de eu ter cuspido todos esses fatos aí do mangá, ditos e analisados pela própria autora de Kimetsu, tenha ficado muito claro o nível de poder de cada um desses personagens. E que, de fato, essa discussão não faz sentido. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que eu quero muito saber. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou!